Chegue mais perto, meu amigo. Acomode-se. Hoje a conversa é séria. Não é conversa para quem tem o sangue doce ou o coração frouxo. Hoje nós vamos voltar no tempo, para uma época em que a lei era escrita na ponta da faca e assinada com chumbo quente. O ano, 1922. O mês, agosto. O sertão fervia, não só pelo sol impiedoso que castigava o couro dos vaqueiros, mas porque algo estava mudando na alma do cangaço. Uma tempestade estava se formando e ela tinha nome, sobrenome e usava óculos. Mas antes do estrondo, houve o silêncio. Antes do sangue correr nas ruas de Belmonte, houve um aperto de mão. E é aqui, na Fazenda Tabuleiro, propriedade do velho Neco Alves, que a nossa história de vingança começa. Era dia 8 de agosto. O ar estava pesado. O bando de Sebastião Pereira e Silva, o temido senhor Pereira, estava reunido. Eram homens brutos, calejados pela vida no mato, acostumados a dormir com o rifle abraçado como se fosse mulher. Mas naquele dia, os olhos estavam baixos. Senhor Pereira, o cavalheiro do sertão, o chefe supremo daquela gente, estava cansado. O corpo pedia arrego. As juntas doíam, o reumatismo castigava, e a vida de fugitivo, dormindo no relento e comendo carne seca mal assada, tinha cobrado seu preço. Ele reuniu a família ali, no meio do tabuleiro. Com a voz embargada, mas firme como aroeira, ele anunciou o impensável. Meus cabras, a luta para mim acabou. O corpo não aguenta mais o tranco da cela e nem o peso do fuzil. Eu tô me retirando. Um murmúrio correu entre os homens. O cangaço sem senhor Pereira era como um corpo sem cabeça, mas Pereira não deixaria seus homens órfãos. Ele olhou ao redor, passando os olhos por cada rosto curtido de sol, até parar num jovem magro de apenas 24 anos. Um cabra de Vila Bela que tinha nos olhos um brilho diferente, um brilho de inteligência e de crueldade calculada. Seu nome era Virgulino Ferreira da Silva, mas o sertão já começava a chamá-lo de Lampião. Eu deixo o meu lugar para quem tiver coragem de continuar, disse Pereira. E quem quiser seguir Virgulino, que siga. Ele agora é o dono da patente. A passagem do comando foi feita, mas havia uma pendência, uma dívida de honra que senhor Pereira não podia levar consigo para a aposentadoria. Antes de montar no cavalo e sumir na poeira da história, ele chamou Lampião num canto. A conversa foi ao pé do ouvido, coisa de homem para homem. Pereira segurou no ombro do afilhado de armas e perguntou com a voz grave: Virgulino, você tá lembrado de Sinhá, aquela mulher que nos deu guarida uns meses atrás? Lampião, a memória afiada como sua peixeira, respondeu de pronto: Tô lembrado sim, capitão. A novinha que vivia com um sargento, não é? Pereira assentiu, o rosto fechando numa expressão de dor e raiva contida. Pois é, ela tem um irmão, Crispim Pereira de Araújo. A gente chama ele de Ioiô Maroto. É meu parente, homem de minha alta estima, fazendeiro de respeito lá pros lados de Belmonte. Pereira fez uma pausa, engolindo em seco. No sertão, a honra vale mais que a vida. E a honra de Ioiô Maroto tinha sido arrastada na lama. Virgulino, continuou Pereira, um adversário político dele, um tal de Coronel Luiz Gonzaga. Esse homem usou a polícia, usou os macacos do governo para humilhar meu parente. Deram uma surra nele, Virgulino. Mas não foi só nele. Bateram na mulher. Bateram nas filhas. Bater em homem é briga. Bater em mulher e filha de homem direito. Ah, meus amigos, isso no sertão é sentença de morte assinada, carimbada e reconhecida em cartório. Pereira continuou, quase suplicando. Ioiô quer se vingar. Ele me pediu ajuda, mas eu tô saindo, tô doente. Eu queria lhe pedir. Lampião não deixou o velho chefe terminar. Ele levantou a mão num gesto seco. A juventude de Virgulino escondia uma mente estratégica e uma lealdade feroz aos seus. Naquele momento ele não era mais apenas um subalterno, ele era o capitão Virgulino. Não precisa dizer mais nada, meu irmão, cortou Lampião.
A voz dele era fria, sem emoção, como o barulho de um ferrolho de Mauser engatilhando. Viaje tranquilo. Na minha cabeça, é como se o serviço já tivesse sido feito. O serviço já tivesse sido feito. A promessa estava selada. Senhor Pereira partiu, deixando para trás o comando e uma missão de sangue. Naquele momento, Lampião assumiu a chefia do bando remanescente. Ele tinha 24 anos. 24? Pense nisso. Hoje, um rapaz dessa idade mal sabe pagar um boleto. Virgulino já comandava a força paramilitar mais temida do Nordeste. No começo, os jornais da capital nem davam bola. As notícias sobre os feitos dele saíam lá no fim, nas últimas páginas, notinhas de rodapé. Bando de desordeiros ataca no interior. Coisa pouca. 10 palavras. Ninguém sabia o que estava por vir. Mas Lampião não era um bandido comum. Ele não matava por matar, não nessa época. Ele agia com racionalidade. Para cada tiro havia um motivo. Para cada degola, uma explicação. Seus atos eram regidos pelo código sagrado da vingança. E o próximo passo desse projeto macabro era cumprir a palavra dada a Senhor Pereira. O alvo estava marcado: Belmonte. O inimigo tinha nome: Coronel Luiz Gonzaga. E o motivo? Lavar a honra de Ioiô Maroto com o único sabão que tira mancha de vergonha no sertão: sangue. Mas para entender o tamanho do ódio que Lampião carregava no Bornal, a gente precisa entender o tamanho da humilhação. Quem era esse tal de Ioiô Maroto? E por que ele jurou que nunca mais cortaria o cabelo ou faria a barba enquanto o Coronel Gonzaga respirasse? Para entender a tempestade que se formava, é preciso olhar para trás, para as raízes podres daquela inimizade. Tudo começou em Belmonte, Pernambuco. Ali vivia Crispim Pereira de Araújo, homem forte, conhecido por todos como Ioiô Maroto. Fazendeiro respeitado, parente de sangue do temido Senhor Pereira e homem de paz. Até aquele momento. Do outro lado do tabuleiro estava o Coronel Luiz Gonzaga Gomes Ferraz. Chamavam-lhe de Major Gonzaga. Era a lei e a ordem naquele pedaço de chão. Prefeito, intendente, dono do maior armazém da cidade e homem de posses. O destino, caprichoso como só ele, fez desses dois homens compadres e amigos. Mas no sertão antigo, a política era uma religião que exigia sacrifícios de sangue. E a amizade dos dois quebrou-se numa urna de voto. Ioiô Maroto, fiel à sua consciência, cometeu o erro de votar contra o candidato do Coronel Gonzaga. Para o coronel, aquilo não foi política, foi traição, foi um tapa na cara. E homem poderoso não leva desaforo para casa, ele devolve em dobro. A oportunidade da vingança do coronel apareceu fardada. Uma força policial do estado do Ceará andava por aquelas bandas de Pernambuco, caçando os jagunços de Zé Inácio do Barro. O comando era do tenente Peregrino Montenegro. O coronel Gonzaga, com a malícia da serpente, chamou o tenente para um cochicho. O pedido foi claro, cruel e covarde. Queria que a volante fosse até a fazenda São Cristóvão, propriedade de Ioiô, e desse uma lição no fazendeiro. Uma surra bem dada, encomendada sob medida. Mas os soldados, os macacos como o povo chamava, fizeram mais do que bater. Eles invadiram o santuário do lar de Ioiô Maroto, saquearam a casa, quebraram móveis, reviraram baús. O fazendeiro, homem feito, foi humilhado na frente dos seus. Apanhou. Mas a dor da carne não foi nada comparada à dor da alma. Os soldados, embriagados de poder, cercaram as mulheres da família, esposa, filhas. Fizeram propostas sujas, obscenas, riram da honra daquelas moças, enquanto o pai assistia a tudo, impotente, segurado pelos braços. Quando a poeira baixou e os soldados foram embora rindo, Ioiô Maroto não era mais o mesmo homem. Algo morreu dentro dele naquele dia. A vergonha cobriu-lhe o rosto como uma mortalha. Ele se trancou na fazenda. Sentindo-se desmoralizado, capado em sua autoridade de macho sertanejo, tomou uma decisão drástica. Não pisaria mais na cidade.
E fez uma promessa silenciosa ao espelho. Não cortaria mais o cabelo e nem faria a barba enquanto a sua honra não fosse lavada. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Ioiô Maroto tornou-se uma sombra, com a barba crescendo desgrenhada, o cabelo cobrindo a nuca, o olhar perdido no chão, entregue a uma tristeza sem fim. Foi nesse estado deplorável que Lampião o encontrou. O novo rei do cangaço chegou à fazenda São Cristóvão não para pedir, mas para cobrar a promessa feita a senhor Pereira. Lampião, magro, ereto, com os óculos refletindo a luz da lamparina, encarou aquele fazendeiro barbudo e derrotado. "Vim cumprir o prometido, seu Maroto", disse Lampião seco. Ioiô, cansado de guerra antes mesmo de começar, balançou a cabeça. A voz saiu fraca. "Não quero vingança, capitão. Eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Deixe estar." Lampião, porém, não era homem de deixar nada nas mãos de ninguém, nem mesmo do divino, quando o assunto era honra ferida. Ele se empertigou, a mão pousada no cabo do punhal, e sua voz soou como um trovão naquela sala abafada. "Pois eu prometi a senhor Pereira que resolveria esse negócio. E vou resolver. Deus cuida do céu. Aqui na terra quem resolve sou eu." Lampião deu um passo à frente, invadindo o espaço do fazendeiro, e deu a ordem que mudaria o destino de Belmonte. "Vai tirar essa barba e cortar esse cabelo agora, seu Maroto. Quero o senhor limpo e pronto. O senhor vem comigo. Quero que veja a coisa acontecer com seus próprios olhos. Eles vão se arrepender do dia em que pensaram que o senhor não era homem." Ali, diante da fúria gelada de Lampião, a resignação de Ioiô Maroto virou cinza. O fazendeiro levantou a cabeça. A barba cairia naquela noite, mas cabeças rolariam na próxima. A aliança estava firmada. A vingança já tinha data, hora e endereço. Quando Lampião disse que a coisa ia ser feita, ele não estava falando de uma tocaiazinha de beira de estrada. Ele estava falando de guerra, e guerra não se faz sozinho. Para cumprir a promessa feita a Ioiô Maroto, Virgulino convocou a nata do cangaço. Não eram 10, nem 20, eram 70 homens. 70 cabras armados até os dentes, com bornais cheios de munição e a vontade de brigar estampada na cara. Imagine o chão tremendo quando essa cavalaria passava. Era um exército de chapéus de couro marchando sob a lua pálida do sertão. Entre eles, cavalgava um rapaz novo, sangue quente, chamado Tiburtino Inácio de Souza, o vulgo Gavião, filho de Zé Inácio do Barro, amigo de todas as horas do velho senhor Pereira. Em presença de Gavião ali, era a prova de que as alianças do cangaço eram laços de ferro. Um filho honrando a amizade do pai, marchando para o inferno ao lado de Lampião. A marcha rumo a Belmonte não foi um passeio. O destino parecia conspirar a favor da tragédia. Naquela madrugada de 20 de outubro de 1922, o céu do sertão, que costuma ser um manto de estrelas secas, fechou a cara. As nuvens se amontoaram pesadas, pretas como carvão, e desabou um dilúvio. Chovia grosso. Chovia como se Deus quisesse lavar a cidade antes de o sangue sujar as pedras. A água caía em lençóis, encharcando os gibões, fazendo a lama grudar nas alpergatas e nos cascos dos cavalos. Mas aquela chuva era aliada. O barulho da tempestade abafava o som da marcha. 70 homens entravam na cidade debaixo d'água, e ninguém ouvia nada além do rugido dos trovões. E é aqui, meu amigo, antes de a gente derrubar a porta do coronel, que eu preciso lhe fazer um pedido. Assim como Lampião preparou o bando dele, você tem que estar preparado para seguir essa trilha com a gente. Essa história é longa e o caminho é tortuoso. Se você está gostando da prosa, se o cheiro da pólvora já chegou aí no seu nariz, aproveite agora para municiar o seu bornal. Deixe o seu gostei aí no vídeo, se inscreva no canal. É como engatilhar o rifle. Garante que você não vai perder o próximo disparo dessa história. Faça parte do nosso bando agora.
porque quando a bala começar a cantar, não vai dar tempo de pensar em mais nada. Pronto? Rifle carregado? Então vamos voltar para Belmonte. A cidade dormia. O coronel Luiz Gonzaga, o poderoso major, dormia no conforto de sua cama, ao lado de Dona Martina. Ele se sentia seguro, afinal ele era a lei, ele tinha o dinheiro, ele tinha a política. Quem seria louco de atacar o leão dentro da própria toca? Lampião, Gavião, Livino, Cajueiro, eles cercaram o casarão. A casa do major era imponente, ficava na praça da igreja, vizinha ao seu grande armazém. Era o símbolo do poder que humilhou Ioiô Maroto. O silêncio da cidade só era quebrado pelo som da chuva batendo nos telhados. De repente, um estrondo. Bum! Lá dentro, Gonzaga e os filhos acordaram assustados. Outro estrondo. "É trovão, papai?" perguntou um dos filhos, encolhido nas cobertas. "Deve ser, meu filho. O tempo tá feio", respondeu o coronel, tentando voltar a dormir. Mas não era trovão, eram os machados. Os cangaceiros não bateram na porta pedindo licença. Eles vieram para derrubar. Os machados de Lampião desciam com fúria sobre a madeira maciça do portão da frente e logo em seguida, na porta da cozinha. A madeira estalava, gemia e cedia sob a força dos braços calejados do cangaço. Era a confusão perfeita. O céu trovejava lá em cima e os machados trovejavam cá embaixo. A natureza e o homem, unidos numa sinfonia de destruição. Quando a porta da cozinha finalmente cedeu e tombou no chão com um baque surdo, o vento frio e úmido da madrugada invadiu a casa, trazendo com ele 70 demônios molhados. Um vizinho, mais ligeiro e com o sono mais leve, percebeu que aquilo não era obra da natureza. Ele correu, pulando poças d'água, escorregando na lama, para avisar a única esperança de resistência daquela cidade. O sargento José Alencar de Carvalho Pires, o famoso Sinhozinho Alencar. Diziam que Sinhozinho era valente. Diziam que ele tinha uma pontaria invejável, capaz de acertar uma moeda no ar. Mas naquela noite, com apenas 7 soldados na cidade contra 70 cangaceiros enfurecidos, a valentia dele ia ser testada no fogo. Enquanto o vizinho corria desesperado gritando o alarme, os primeiros cangaceiros já pisavam no assoalho encerado da casa do coronel. Livino e Cajueiro foram os primeiros a entrar, com as armas em punho, pingando água da chuva e ódio. Na sala de jantar deram de cara com Dona Martina, a esposa do coronel. Ela estava de camisola, trêmula, segurando um castiçal, os olhos arregalados diante daqueles homens que pareciam brotar das sombras. Livino, irmão de Lampião, não quis saber de conversa fiada. Apontou o cano frio do fuzil para a mulher e perguntou com a voz rouca: "Cadê o Major Gonzaga?" Dona Martina, com a voz sumindo na garganta, só conseguiu apontar para o interior da casa e sussurrar: "Ele tá aí, ele tá aí." O bando se espalhou como uma praga. Começaram a vasculhar cada cômodo daquele casarão enorme. Eram quartos de um lado, quartos do outro, um corredor central que parecia não ter fim. Eles reviravam armários, chutavam portas, olhavam debaixo das camas. A caçada tinha começado e a presa estava encurralada dentro da própria toca. Enquanto a porta da frente virava lenha sob os machados, do lado de fora, o pau começou a cantar. O vizinho que correu na chuva não perdeu a viagem. O sargento Sinhozinho Alencar, o tal Sinhozinho, mostrou que não tinha fama de valente à toa. Mesmo sabendo que a cidade estava infestada com 70 cangaceiros, Sinhozinho não se escondeu debaixo da cama. Ele agarrou seu fuzil, juntou os 7 soldados que tinha, 7 gatos pingados contra um exército, e convocou os moradores que tinham coragem e arma em casa. "Para cima dos telhados, agora!" gritou o sargento, a voz cortando o barulho da chuva. Num instante, as janelas e os beirais das casas vizinhas viraram trincheiras. A chuva caía grossa, dificultando a visão, mas os relâmpagos clareavam o alvo. E o alvo eram os cangaceiros amontoados na porta do coronel. Os tiros começaram a pipocar. Pá, pá,
Bala batendo em parede, bala zunindo no ouvido, bala ricocheteando no calçamento molhado. Lampião, experiente que só, percebeu que o cerco fora da casa podia complicar. Se demorassem muito, aqueles atiradores nos telhados podiam fazer um estrago no bando. A ordem era clara: resolver o serviço lá dentro rápido. Dentro do casarão, o clima era de pesadelo. Imagine você acordar no meio da noite com a casa invadida por dezenas de homens armados, cheirando a cachorro molhado, cachaça e suor, revirando suas gavetas, quebrando seus pratos. Livino, o irmão de Lampião, estava possuído. Ele liderava a busca como um cão perdigueiro farejando caça grossa. Ele corria pelo corredor central da casa, chutando as portas dos quartos. "Apareça, Gonzaga! Apareça, seu covarde!" Ele berrava, e o eco da sua voz se misturava aos gritos das mulheres e aos tiros lá fora. O casarão parecia um labirinto. Quarto de hóspedes, vazio. Sala de costura, vazia. Despensa, só sacos de feijão e farinha. Os cangaceiros abriam guarda-roupas de madeira maciça com a ponta do fuzil, rasgavam roupas, furavam colchões com as baionetas para ver se o homem estava recheando a cama. Nada. Livino chegou ao quarto principal, o quarto do casal. A cama estava desarrumada, ainda quente, sinal de que o coronel tinha saído dali às pressas. Livino olhou atrás da porta. Nada. Olhou debaixo da cama, onde a poeira se acumulava. Nada. Escancarou os armários, jogando os ternos de linho branco do coronel no chão sujo de lama. Nem sinal do homem. A frustração começou a bater. Será que a raposa tinha escapado pelo galinheiro? Será que o coronel tinha fugido pelos fundos antes do cerco fechar? Foi aí que o silêncio falou mais alto que o barulho. No meio daquela gritaria, Livino parou. Ele tinha o ouvido treinado do mateiro. Entre um trovão e outro, ele escutou um rangido. Um nheque seco, vindo de cima. Não vinha do telhado onde a chuva batia, vinha do forro, do teto de madeira. Livino levantou a cabeça, os olhos fixos nas tábuas do forro. Um filete de poeira desceu por uma fresta. Alguém estava andando lá em cima. "O rato subiu para o forro!" gritou Livino para os comparsas. No final do corredor havia uma escada estreita que levava ao sótão, um lugar escuro, usado para guardar tralha velha e malas de viagem. Livino correu para lá. O coração batia na boca. Subir ali era arriscado. Se o coronel estivesse armado lá em cima, Livino seria um alvo fácil ao colocar a cabeça no buraco escuro do alçapão. Seria como oferecer o melão para ser cortado. Mas o sangue dos Ferreira não conhece o medo quando o assunto é vingança. Livino subiu os degraus de madeira, 2 de cada vez. Chegou na portinhola do alçapão. Estava trancada ou emperrada. Ele bateu com a coronha do fuzil. Pof! Pof! A madeira cedeu. Lá embaixo, os cangaceiros apontavam as armas para o teto, prontos para fuzilar as tábuas se fosse preciso. Livino empurrou a tampa do alçapão e, num movimento rápido e perigoso, meteu a cabeça para dentro da escuridão do sótão para espiar. Lá dentro, o breu era quase total. O cheiro de mofo e poeira velha era sufocante. Mas com a luz fraca que vinha de uma telha de vidro ou de alguma fresta no telhado, Livino viu um vulto. Lá no fundo do compartimento, encolhido como um bicho acuado, estava ele. O coronel Luiz Gonzaga Gomes Ferraz. O homem mais poderoso de Belmonte estava de pijama, descalço, tremendo de frio e de pavor. Mas ele não estava indefeso. Na mão direita, o coronel segurava uma pistola Browning, o cano preto apontado na direção da entrada do sótão, na direção da cabeça de Livino. O tempo parou. Livino e Gonzaga se olharam, um com a fúria da invasão, o outro com o desespero da morte iminente. O dedo do coronel estava no gatilho, era matar ou morrer. O coronel recuou um passo, tentando se proteger nas sombras, tentando talvez achar um ângulo melhor ou apenas fugir da visão daquele demônio que surgia do chão.
Mas o destino, meu amigo, o destino é traiçoeiro e tem um senso de humor macabro. Ao dar aquele passo para trás, pisando no escuro, o coronel Gonzaga não viu onde colocava o pé. A tábua do assoalho do sótão, velha e podre, não aguentou o peso daquele homem e de seus pecados. Crá! O barulho da madeira partindo foi mais alto que um tiro. O chão se abriu debaixo dos pés do coronel. A madeira podre estalou como um osso seco partindo. E foi exatamente isso que aconteceu segundos depois. O coronel Luiz Gonzaga, o homem que mandava e desmandava, despencou lá de cima do forro. Ele atravessou o teto de gesso e madeira, caindo pesado, estatelando-se no meio da sala da frente, bem diante dos olhos dos cangaceiros que estavam lá embaixo. O baque foi feio. O homem caiu de mau jeito e o estalo que se ouviu em seguida não foi de madeira, foi da perna dele quebrando. Gonzaga urrou de dor, largando a pistola Browning, que deslizou para longe no assoalho encerado. Ali, no chão, ele não era mais o major, não era mais o prefeito. Era apenas um homem velho, de pijama, com a perna torta e a morte bafejando no cangote. Mesmo assim, o instinto de sobrevivência é bicho teimoso. Ignorando a dor lancinante da perna quebrada, Gonzaga se arrastou. Com as unhas riscando o chão, ele tentou alcançar a janela da sala, tentou se jogar para a rua, para a chuva, para qualquer lugar que não fosse aquele inferno. Mas não deu tempo. Mãos fortes, mãos calejadas de segurar rédea e facão, agarraram o coronel pelos tornozelos e o arrastaram de volta para o centro da sala, como quem arrasta um bezerro para a marcação. Foi nesse momento que a roda se abriu. Os cangaceiros recuaram um passo, abrindo espaço para a atração principal da noite. Da sombra do corredor surgiu a figura de Ioiô Maroto. A imagem era de arrepiar. Ioiô estava encharcado, a água pingava daquela barba longa e desgrenhada que ele cultivara como promessa de vingança. O cabelo comprido colava no rosto, dando-lhe um ar selvagem. Ele segurava um rifle cruzeta com firmeza. Ele olhou para o coronel caído aos seus pés. Aquele homem no chão era o responsável por sua humilhação, pela vergonha de sua esposa, pelo choro de suas filhas. O coronel Gonzaga, vendo a morte vestida de bicho do mato na sua frente, arregalou os olhos. Ele levantou os braços, as mãos espalmadas e trêmulas, sujas de poeira do sótão, num gesto patético de defesa. Pelo amor de Deus, Ioiô, ele balbuciou, a voz sumindo. Clemência. Ioiô Maroto não disse uma palavra. Não havia espaço para conversa. A sentença já tinha sido dada lá na Fazenda Tabuleiro meses atrás. A resposta de Ioiô veio pelo cano do rifle. Bum! O primeiro tiro acertou o peito. O corpo do coronel deu um solavanco. Bum! O segundo tiro também no coração, para garantir que o ódio parasse de bombear sangue. E então, com uma frieza de quem abate gado doente, Ioiô abaixou o cano e disparou o terceiro. Bum! Bem no meio da testa. A cabeça do coronel tombou para trás, e o silêncio voltou à sala por um breve instante, quebrado apenas pelo barulho da chuva lá fora e pela respiração ofegante dos homens. A vingança de Ioiô estava cumprida. A barba podia ser cortada. Mas Lampião... Lampião tinha um senso prático que andava de mãos dadas com a crueldade. Enquanto a fumaça da pólvora ainda pairava no ar, Virgulino se aproximou do corpo. Ele não olhou para o rosto desfigurado do inimigo. Ele olhou para as mãos. Na mão esquerda do coronel morto brilhava um anel. Uma joia pesada, de ouro maciço. Lampião agachou-se ao lado do cadáver sem a menor cerimônia. Com a calma de quem colhe uma fruta no pé, ele segurou a mão flácida do morto e puxou o anel. O ouro deslizou manchado de sangue. Virgulino limpou a joia na própria roupa e a enfiou no seu dedo médio. Ele levantou a mão, admirando o brilho do ouro à luz dos lampiões da sala. "Quanto tempo a rosa?" murmurou ele citando uma cantiga antiga, e logo emendou com o cálculo do comerciante que ele também era. "Esta aqui vale pelo menos 1 conto de réis. Nada mal." Mas o ritual não tinha acabado.
Não bastava matar e roubar. Era preciso apagar a memória. Lampião olhou ao redor, pegou roupas, lençóis, toalhas de mesa, tudo o que encontrou pela frente e jogou em cima do corpo do coronel. "Toca fogo", ordenou. Alguém riscou um fósforo. As chamas começaram a lamber os tecidos, subindo rápidas, ameaçando consumir o corpo e a casa inteira. O cheiro de pano queimado começou a se misturar ao cheiro de pólvora e sangue. Dona Martina, que assistia a tudo paralisada num canto, num ato de coragem desesperada, correu para a cozinha. Ela voltou com um balde d'água e, antes que os cangaceiros pudessem impedir, despejou tudo sobre a pira funerária improvisada. Tss! A fumaça subiu branca e espessa. O fogo apagou, deixando o corpo do coronel apenas chamuscado, coberto de panos molhados e fuligem. Lampião olhou para a mulher. Talvez pela ousadia dela, ou talvez porque o serviço principal já estivesse feito, ele não a impediu. Deixou estar. O coronel estava morto, o anel estava no dedo e a honra de Ioiô estava lavada. Agora restava o saque e a retirada. Mas como em toda a história de cangaço, a linha entre a justiça e a barbárie é fina como um fio de cabelo. E num quarto ali perto, essa linha estava prestes a ser rompida. O corpo do coronel ainda fumegava no chão da sala, um amontoado de carne chamuscada e panos molhados, quando a febre do ouro tomou conta do bando. Com o chefe da casa morto, a hierarquia daquele lar desmoronou. A casa não era mais um lar de família, era espólio de guerra. Os cangaceiros, agitados pela adrenalina da matança e pelo cheiro de sangue, começaram o que no sertão se chama de fazer o limpa. Gavetas eram arrancadas e viradas no chão. Roupas, joias, dinheiro guardado em latas de biscoito, tudo desaparecia para dentro dos bornais de couro. O barulho de vidro quebrando e madeira lascando era a trilha sonora daquele saque. Mas, no meio daquela desordem, um grito agudo cortou o ar, diferente dos gritos de guerra. Era um grito de pavor feminino. Num dos quartos laterais, a barbárie tentou mostrar sua cara mais feia. Um cangaceiro chamado Vereda, com os olhos injetados de luxúria e violência, tinha encurralado Abigail, a filha do coronel. A moça, aterrorizada, tentava se desvencilhar, mas a força bruta do homem era descomunal. Vereda a agarrou pelo braço, arrastando a menina em direção a um canto escuro, surdo aos apelos dela. A cena era grotesca. O cangaço tem suas leis, e elas são tortas, mas existem. E Lampião, naquela fase de sua vida, ainda carregava a bandeira do justiceiro, não do monstro descontrolado. A disciplina no bando era mantida na ponta da faca. Antes que a desgraça se consumasse, uma sombra se interpôs entre o predador e a presa. Era Cajueiro. Cajueiro era homem de confiança, braço firme do bando. Ele não gritou. Ele apenas encostou o cano frio do seu rifle no peito de Vereda. O metal gelado fez o cangaceiro parar na hora. "Solte a moça, Vereda", disse Cajueiro com a voz baixa e perigosa. Vereda, com a respiração ofegante, ainda segurando o braço da menina, rosnou: "Sai da frente, Cajueiro. O coronel tá morto, a casa é nossa." Cajueiro engatilhou a arma. O som do ferrolho estalou alto no quarto. "Você não vai fazer isso, Vereda, só se me matar primeiro, ou se quiser se acertar com o capitão depois. Quais foram as ordens que nós recebeu? A vingança era com o homem. Mulher de inimigo para nós é sagrada." Vereda olhou para Cajueiro. Olhou para a porta onde outros cangaceiros começavam a se aglomerar para ver a confusão e soltou o braço de Abigail. Ele cuspiu no chão, praguejando, e saiu do quarto batendo o pé, indo procurar algo de valor para roubar que não lhe custasse a vida pelas mãos do próprio chefe. A ordem foi restabelecida, do jeito torto do cangaço. Dona Martina e a filha, ainda tremendo como varas verdes, foram levadas para a despensa da casa. Não como prisioneiras para a tortura, mas para a proteção. "Fiquem aí, não façam barulho",
ordenou Lampião, que observava tudo com seus olhos de águia. Ele designou 2 homens, o cangaceiro Fiapo e outro companheiro, para ficarem de guarda na porta da despensa. A ordem era clara: ninguém entrava para mexer com elas, e elas só sairiam quando o último cangaceiro tivesse deixado a cidade. Ali, entre sacos de feijão e latas de azeite, as mulheres da família Gonzaga esperaram o fim do pesadelo, protegidas pelos assassinos do seu marido e pai. Ironias que só o sertão produz. Enquanto isso, a festa continuava no armazém. O grande comércio do Coronel Gonzaga, vizinho à casa, teve as portas arrombadas. Se na casa o saque era de miudezas, no armazém era o grosso: cachaça, querosene, tecidos, mantimentos. O cangaceiro Teto Barbosa, revirando o escritório do armazém, deu sorte grande. Encontrou, escondido num canto, o rifle pessoal do coronel. Um rifle novinho em folha, oleado, madeira de lei brilhando, mecanismo perfeito. Teto ergueu a arma como se fosse um troféu sagrado. "Olha só o presente que o finado deixou para mim", gritou ele rindo. O bando estava eufórico, o inimigo estava morto, os bolsos estavam cheios e a honra de Ioiô Maroto estava limpa. Parecia a vitória perfeita. Mas Lampião, sempre alerta, sabia que a parte mais difícil não é entrar na onça, é sair dela sem ser arranhado. O tiroteio lá fora não tinha cessado, pelo contrário, tinha aumentado. O sargento Sinhozinho Alencar não tinha fugido. Ele e seus homens, junto com os voluntários da cidade, tinham transformado as ruas ao redor da praça num corredor da morte. Eles bloquearam as esquinas estratégicas. Tinham atiradores nos telhados, protegidos pelas chaminés e pelas platibandas. Lampião foi até a janela da frente, espiando por uma fresta. A chuva tinha diminuído um pouco, mas a bala comia solta. O bando estava cercado, estavam ricos, estavam vingados, mas estavam presos. "Vamos ter que abrir caminho à bala", disse Lampião, ajeitando o chapéu. "Preparem a saída. Quem tiver medo que fique para contar a história para o delegado." A retirada de Belmonte não seria uma marcha triunfal. Seria uma fuga sangrenta. E nem todos que entraram naquela cidade rindo iriam sair dela respirando. O destino cobraria seu pedágio em sangue, e o mistério de uma morte específica estava prestes a manchar a própria história do bando. Sair de Belmonte foi mais difícil do que entrar. Se a chuva tinha acobertado a chegada, a saída foi debaixo de chumbo quente e visível. O sargento Sinhozinho Alencar, teimoso feito mula empacada, tinha posicionado seus atiradores nos becos e esquinas que davam para a saída da cidade. Ele queria cobrar o preço do sangue do coronel. Lampião sabia que ficar parado era morrer. Ele deu a ordem de dispersão controlada. O bando saiu do casarão e do armazém, atirando para tudo que é lado, criando uma cortina de fumaça e barulho. "Sai da frente que o diabo tá solto!" gritavam os cangaceiros, abrindo caminho à força de bala. A troca de tiros foi intensa. As balas batiam nas paredes das casas, arrancando reboco e lascando tijolo. O padeiro Cícero Januário, coitado, que nada tinha a ver com a briga dos grandes, caiu morto na calçada. O soldado Heleno Tavares também tombou, pagando com a vida o soldo magro do governo. O bando conseguiu furar o cerco, sumindo na escuridão da caatinga molhada, deixando para trás uma cidade em choque e um rastro de destruição. Mas quando a poeira baixou e eles pararam para contar os vivos e os mortos, a conta não fechou barata. 3 cangaceiros não voltaram para casa. O primeiro foi João Porfírio, o Bernardo. Esse morreu lutando com honra de cangaceiro, trocando tiro com a volante. O sertão cobrou seu pedágio e ele pagou. O segundo caso foi uma tragédia do destino. Antônio Pereira da Silva, o Toinho da Cachoeira, primo de Ioiô Maroto. O homem tinha ido para vingar a família, mas o coração dele não aguentou a tensão. Logo na chegada, antes mesmo de disparar um tiro, Toinho teve um ataque fulminante. Caiu morto, fulminado pelo próprio nervosismo. Morreu sem glória, mas morreu na luta. Mas a terceira morte,
Ah, meus amigos, essa é a que faz a gente coçar a cabeça e pensar nas traições da vida. José Dedé, o famoso Baliza, um dos cabras mais valentes do antigo bando de Senhor Pereira, homem de frente, respeitado. Baliza caiu morto durante o tiroteio. A princípio todos pensaram, foi bala da polícia. Foi o tiro certeiro de Sinhozinho Alencar. Mas a boca miúda, aquela que sussurra ao pé do ouvido nas feiras e nos alpendres, contava outra história. Dizem as más línguas, e no sertão as más línguas costumam dizer a verdade, que Baliza não morreu por bala inimiga. Ele morreu por fogo amigo. Quem teria puxado o gatilho contra o companheiro foi Antônio Rosa, irmão de criação do próprio Lampião. E não foi por acidente, foi encomenda. Dizem que a família Bernardino, lá de Água Branca, em Alagoas, tinha uma rixa antiga com Baliza e pagou uma quantia alta para Antônio Rosa fazer o serviço. No meio da confusão, do barulho, da chuva e dos gritos, Antônio Rosa viu a oportunidade, encostou o cano nas costas do amigo e despachou Baliza para o outro lado. Depois, fingiu que foi bala perdida dos defensores da cidade. Outros dizem ainda que o próprio Lampião sabia e consentiu, pois Baliza era um líder forte e poderia querer disputar a chefia do bando. No cangaço, meu amigo, você dorme com um olho fechado e o outro mirando o companheiro do lado. E Ioiô Maroto, o pivô de toda essa guerra, Ioiô saiu vivo, mas marcado. Levou um tiro na mão que inutilizou um dedo para o resto da vida. Uma lembrança eterna daquela noite. Mas a vingança estava feita. A barba foi cortada, o cabelo foi aparado. Porém, o medo da retaliação foi maior que o gosto da vitória. Ioiô Maroto não teve paz em Belmonte. Refugiou-se primeiro na sua fazenda São Cristóvão, mas sentiu que ali não era seguro. Pegou a estrada e foi viver sob a proteção da poderosa família Feitosa, lá nos Inhamuns, no Ceará. Depois, dizem que sumiu para as bandas de Jacobina, na Bahia, e nunca mais pisou em solo pernambucano. Ganhou a honra, mas perdeu a terra. E Lampião? Para Lampião, aquela noite foi a formatura. Se antes os jornais falavam dele em notinhas de rodapé, agora o nome Lampião estampava as manchetes em letras garrafais. O bandido que desafiou Belmonte, o terror do sertão. A morte do coronel Gonzaga não foi apenas um crime, foi um aviso. O tempo dos coronéis intocáveis estava acabando. Uma nova força tinha surgido no Nordeste. Uma força que usava óculos, anéis roubados nos dedos e não tinha medo de nada. Lampião saiu de Belmonte não apenas como o sucessor de Senhor Pereira, mas como o rei do cangaço. A lenda tinha começado, e o sertão nunca mais seria o mesmo.